Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje no penúltimo domingo do ano litúrgico da Igreja. Próximo domingo, 34ª semana, será a solenidade de Cristo Rei e será então o término das celebrações litúrgicas da Igreja. E aí no outro domingo, dia 27, será o primeiro dia do ano litúrgico. A gente sabe que o ano litúrgico não coincide com o início do ano civil, exatamente porque fazemos uma preparação para o Natal, e o ano litúrgico já começa com essa preparação, que é o Advento, né? E ao chegar então ao final do ciclo das celebrações da liturgia, a Igreja hoje nos apresenta um Evangelho e também a primeira leitura, que não são assim tão agradáveis de nós ouvirmos, que podem até nos causar um certo incômodo, pode nos causar até um pouco de perturbação, se nós não entendermos bem o que Jesus está falando, não é? A Igreja aproveita o final do ano litúrgico, o final das celebrações litúrgicas, para recordar-nos algo que nós sabemos, mas que muitas vezes a gente não quer aceitar, que as coisas deste mundo passam. As coisas desse mundo acabam. O Evangelho começa com Jesus diante do templo de Jerusalém, o majestoso templo de Salomão, uma construção belíssima, toda feita em pedra e pedras entalhadas, todo ornamentado, e os discípulos, quando passam diante do templo, ficam admirando aquela obra maravilhosa, e de fato era. E aí Jesus fala assim: vocês estão admirando? Pois saibam que não ficará pedra sobre pedra desse templo. E aí Jesus fala: tudo será destruído, tudo será destruído. E Jesus em seguida, isso causa um certo espanto nos discípulos, que perguntam para ele: Senhor, mas quando que vai ser isso? Eles fazem duas perguntas: quando e quais os sinais que nós teremos de que isso vai acontecer? E aí Jesus, de propósito, faz uma espécie de uma confusão. Ele fala da destruição do templo de Jerusalém, ele fala por uma série de períodos que vão acontecer na história, e ao mesmo tempo ele fala do fim de tudo. E Jesus, de propósito, fala de uma forma que tem hora que nós não sabemos de que ele está falando. Se é de Jerusalém, se é do final dos tempos. E ele faz de propósito, porque ele não quer tanto que nós coloquemos a nossa atenção em quando isso vai acontecer, ou quais os sinais de que chegou o fim dos tempos, mas ele quer que nós nos convençamos de que as coisas da terra passam, não importa quanto tempo vai durar. E é essa grande mensagem que ele nos passa hoje. Mas isso, meus irmãos e irmãs, não é uma mensagem pessimista. Jesus não quer tirar a nossa alegria. As coisas aqui da terra são dons de Deus. Essas coisas que vão passar, por exemplo, a nossa casa, nós podemos gostar muito de nossa casa, um dia ela vai ficar velha. Nós podemos gostar muito do nosso carro, um dia ele vai estragar. Você pode ter um animal de estimação que você gosta muito, um dia ele vai morrer. Ah, padre, não fala isso. Vai. É a realidade. Nosso Senhor quer nos lembrar isso para que a gente não viva aqui na terra com esse sentimento de que essa vida não passa, de que a felicidade completa é aqui. Não, a felicidade completa não é aqui. Aqui existe alguma felicidade, mas é imperfeita, é incompleta. É uma pálida figura da felicidade eterna, das coisas que vão durar para sempre. E um sinal de que Jesus não quer que isso nos cause desespero, nos deixe assim desapontados, é como que ele termina o Evangelho. Jesus começa dizendo: tudo será destruído, e no final ele fala: nem um fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Por um lado, as coisas vão passar, mas nós, meus queridos irmãos e irmãs, nós não passamos. Nós vamos permanecer, porque Deus nos fez para a vida eterna. E aí há uma outra verdade que a Igreja quer nos lembrar hoje, a primeira leitura, é que existe essa outra vida, aonde Deus nos aguarda. Aqui, essa vida é o tempo de nós merecermos, é o tempo de nós fazermos o bem, fazermos as escolhas certas,
Mas, infelizmente, aqui corremos o risco de fazermos escolhas erradas, de nos afastarmos de Deus, de não vivermos de forma coerente com a nossa fé. E quando chegar o término da nossa vida, é o que se lembra na primeira leitura, nós seremos julgados. É o nosso julgamento. Alguém pode falar assim, o padre hoje está com uns assuntos estranhos? Uma vez por ano tem que falar isso, né? Se a liturgia nos apresenta, uma vez por ano, ao menos, nós temos que recordar essas verdades. Nós não podemos, meus queridos irmãos e irmãs, pegar o Evangelho e ler e meditar só aquelas páginas que nos agradam. Nós temos que aceitar a palavra de Deus na sua integridade, e hoje Jesus usa, sim, uma palavra cheia de esperança, mas ao mesmo tempo uma palavra severa, uma palavra que nos convida a rever a nossa vida. E por isso hoje a primeira leitura fala dos ímpios e dos soberbos que queimarão como a palha. Quantas injustiças acontecem nesse mundo e elas ficam impunes? Quantos erros são cometidos neste mundo e a pessoa se alegra do mal que fez, conta como se fosse uma vantagem? Isso não está certo. Um dia Deus fará justiça, de um modo geral. Vai ser no juízo universal. O que é o juízo universal? Será o dia em que todos os povos serão julgados. E naquele dia, todos os que sofreram injustiça, todos aqueles que foram caluniados, perseguidos, como Jesus fala, eles vão ser recompensados por Deus. Naquele dia, aqueles que fizeram bem na terra, mas que foram difamados, todos verão o bem que eles fizeram. Naquele dia também, os que aqui na terra se passaram por bons, mas não tinham uma vida autêntica, isso também ficará às claras. Vai ser o julgamento universal, todos serão julgados, todos seremos julgados. Mas existe também o julgamento particular. O que é o julgamento particular? É o julgamento entre Deus e nós. Quando nós terminarmos a nossa vida, podemos gostar de ouvir isso ou não. E o padre não está falando para fazer medo em ninguém. Não. Não é? Quando nós terminarmos a nossa vida, nós seremos julgados. Será Deus e nós. E aí, eu diria duas coisas. Esse pensamento te causa medo? Você precisa fazer uma de duas coisas então. Se o pensamento desse julgamento entre Deus e você te causa medo, primeira coisa, você tem que pensar qual é a ideia que você tem de Deus. Se você realmente está convencido de que Deus é seu Pai, de que Jesus é o seu Salvador e que Ele veio para dar a vida por nós, aquilo que nós não podemos fazer, Ele veio fazer por nós, resgatar-nos do pecado. E segunda coisa, se mesmo você entendendo que Deus é Pai, você sente medo quando você pensa no seu juízo, eu te convido a rever a sua vida. Eu te convido a rever a sua conduta. Esse medo pode ser bom, não é um medo servil, não é um medo que nos afasta de Deus. Esse temor pode ser bom. E o período que nós temos aqui na terra é para isso, é para nós revermos a nossa vida. De vez em quando, é bom eu me colocar como se eu estivesse no julgamento de Deus. Deus agora vai avaliar a minha vida. Isso me causa medo? Isso tira um pouco a paz do meu coração? Isso me faz ver algumas situações que não estão corretas? É uma graça de Deus, é para eu mudar, é para eu corrigir essas situações, é para eu me confessar. Antes de chegar ao tribunal da justiça de Deus, Deus nos deixou outro tribunal, que é o tribunal da misericórdia, que é a confissão. Ali eu sou julgado, mas ali eu sou absolvido, ali eu sou perdoado, dali eu saio renovado. E um outro conselho, para que nós possamos ir com alegria, com confiança para esse julgamento de Deus, é que nós procuremos muitas vezes, enquanto estamos neste mundo, ir até Jesus. Como que eu vou até Jesus? No sacrário, na capela do Santíssimo. O Jesus que está ali no Santíssimo é o Jesus que vai me julgar. O Jesus que eu recebo na comunhão é aquele que um dia vai ser o meu juiz, mas agora ele não é juiz. Agora ele é meu alimento, agora ele é meu amigo, agora ele é aquele que me aguarda no sacrário para me ouvir, para me consolar, para que eu esteja com ele. Então, quando a gente for ao sacrário, eu sugiro essa oração, e eu confesso que eu faço essa oração diante do sacrário.
falar assim: Jesus, um dia o Senhor vai ser o meu juiz, mas hoje o Senhor é o meu amigo e o meu Salvador, e eu venho tantas vezes na sua presença. Quando chegar lá e o Senhor for meu juiz, não se esqueça das vezes que eu vim aqui diante do Senhor como amigo. Jesus não vai esquecer. E para quem procura estar sempre com Ele, se encontra sempre com Ele, fala sempre com Ele, mas não o vê, o dia do julgamento vai ser como uma cortina que vai se abrir. Nós vamos vê-lo e vamos poder dizer para Ele: Jesus, até que enfim, hoje eu te vejo. Falei tanto com o Senhor, eu te procurei tanto, eu rezei tanto diante do sacrário sem te ver, hoje eu te vejo. Ele vai ser juiz? Sim, mas é o Salvador. Ele não vai ser para nós um estranho, nós já estamos acostumados com Ele. Esse é o caminho para que nós possamos ter um bom julgamento. E como fazer, meus queridos irmãos e irmãs, para que nós consigamos isso? Jesus fala no final do Evangelho: é permanecendo firmes que salvareis a vossa vida. Para que a gente possa ter essa caminhada, é preciso ter firmeza, perseverança na nossa fé. O que significa ser firmes na fé? Significa viver a nossa fé de maneira autêntica. Significa tirar da nossa vida algo que faz muito mal e que desagrada muito a Deus. Como diz o livro do Apocalipse, que é a mediocridade, a tibieza. O que é isso, padre? Mediocridade e tibieza? É quando eu vivo a minha fé pela metade. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo mais ou menos. Eu não assumo o compromisso de fé. Eu não vivo com autenticidade a minha fé. Se o que Deus me pede é meio difícil, eu já não faço. Se exige sacrifício da minha parte, eu deixo de lado. Se eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu já não quero. A mediocridade. Eu me afasto totalmente de Deus? Não. Mas eu me apego a Ele de todo o coração? Também não. Isso é a falta de firmeza. O que Jesus fala para nós é permanecendo firmes na fé. Viver a nossa fé de maneira firme. Não é? A nossa fé toda. Não escolher verdades. Eu gosto de quando Jesus fala tal coisa. Não, eu gosto de tudo que Jesus fala, mesmo que não seja agradável. Ser firmes é isso, é abraçar a mensagem de Jesus na sua integridade e procurar viver essa mensagem. Vivendo assim, firmes, constantes, perseverantes, próximos de Jesus. Mesmo com essa consciência de que as coisas vão passar, isso não vai tirar a esperança do meu coração, porque eu sei que as coisas vão passar, mas Deus não passa. E a minha alma, o meu espírito também não passa. As coisas passam. E à medida que elas passam, mais perto eu estou de estar com Deus, na felicidade, na vida eterna que Ele preparou para mim. Peçamos a Nossa Senhora, que viveu de maneira tão fiel a Deus, que ela nos ajude a permanecermos firmes em nossa caminhada, para cumprirmos assim a vontade de Deus em nossa vida. Amém.